Atenção, caro aluno, concurseiro, universitário em todo o Brasil. Neste momento, nesse instante, eu vou dar sequência ao nosso curso completo de matemática financeira, que serve tanto para concursos como para faculdade e também para quem lida com finanças públicas, tá bem? Olha só, nós vamos hoje trabalhar com o juros compostos. Na aula anterior, trabalhamos com juros simples. Como é que era esse juros compostos? Que eu nunca entendi isso aí até hoje. Então vamos para cá. É um regime de capitalização em que a incidência da taxa acontece a cada período sobre o acumulado no período anterior. Nilson, tu falou 100 palavras e eu não entendi uma grama. Tá, é melhor te praticar. Na realidade, o juros compostos é o que nós chamamos de capitalização sucessiva, juros sucessivos, juros sobre juros. Tranquilo? Porque veja só, no sistema de juros simples, se eu aplicar juros simples, tá bom? R$1.000 durante 3 meses a uma taxa de 10%, você viu que é só eu fazer aqui 3 vezes 10 dá 30. E no final, dos períodos, eu aplico 30% em cima de 1.000, que vai dar, se 10% é 100, 30% é 300, daí é 1.300 o meu resultado. É isso? Isso no sistema de juros simples. No sistema de juros compostos, que eu acho mais fácil que juros simples, é tranquilo. Por exemplo, eu tenho R$1.000 aqui, ó. Aí, esse aqui é o primeiro método de resolver isso aqui. Eu insiro 10%, fica quanto? Se 10% é 100, então se eu somar 100 com 1.000, vai dar 1.100. Se eu agora fazer incidir, isso aqui é o primeiro mês, tá bom? Esse é o acumulado que eu tenho lá. Mas no segundo mês, porque nós sabemos que acontece a capitalização a cada período sobre o acumulado no período anterior. Então, qual foi o que ficou acumulado no período anterior? 1.100. Então, tacando 10% aqui, nós vamos chamar a casinha para cá, então fica 110. Ao somar, vai dar 1.210. Tá bem? Isso aí é o que eu tenho acumulado ao final do segundo mês, final do segundo período, porque essa incidência pode ser o quê? Mensal, quinzenal, anual, vai depender da negociação que você vai fazer com o emprestador, do dinheiro. Então, mais 10%. Aí, 10% é só deixar uma casinha, fica 121. Ao somar isso aqui, vai dar 1.331. Tá vendo? Então, no final dessa aplicação, qual é o montante? Nós sabemos que o montante é o capital que eu investi mais os juros. Então, no final da minha aplicação, eu encontrei lá 1.331. Olha só, R$31 é o que ultrapassou se fosse juros simples. Eu até queria te falar que a partir do primeiro período, os juros compostos é sempre maior do que os juros simples. Tranquilo? Então, pessoal, agora é o seguinte. Tem essa maneira de fazer a questão? Tem também usando as regras. Regras, vou colocar aqui as regras básicas de juros compostos. Quais são essas regras básicas? A primeira delas, essa aqui, o montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, tá? Então, não sei se você lembra, lá na minha aula de juros simples, que eu havia colocado que isso aqui é composto, não é isso? Porque o montante em juros simples era capital, que multiplica 1 mais i, não é isso? Então, a título mnemônico, se você gravou a regra de montante em juros simples, é só você pegar o n e colocar aqui no expoente. Então, a regra do montante de juros simples é essa aqui. E se for composto, Ronilson, o n vira expoente. Maneira mnemônica de você gravar. Fazendo um paralelo,
com as duas regras, para você não esquecer isso aí. Deixa eu pegar o apagador, só um minutinho. Então tá. Só para não confundir a tua cabeça, eu vou tirar essa regra daqui. Tranquilo? Então isso aí é aqui, a primeira das regras básicas, né? Essa aqui, para calcular o montante. Se eu quiser, eu também tenho a regra de calcular os juros. Olha só, nós sabemos também que o montante pode ser dado como? O montante é o quê? Capital mais os juros. Se eu quiser calcular os juros, eu posso calcular a partir dessa regra aqui, não é isso? Aí como é que vai ficar? Vai ficar o quê? Capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, menos 1, tá? Então, essa é uma regra, pessoal, é uma regra que existe, tá? Em matemática financeira, para calcular os juros. Essa aqui não é muito utilizada, tá bem? Então tá, qual que é a regra do... Olha isso, prova essa regra para mim aí, filho. Quero que você demonstre isso aqui. Então vamos partir dessa aqui. Se eu quero calcular os juros, eu tenho aqui juros, entendeu? Vai ser o quê? Vai ser o montante menos o capital. Onde eu já sei que o montante é o quê? O capital 1 mais I elevado a N, menos o C. Agora, o C que está aqui e aqui, eu vou colocar ele aonde, Luiz? Vou colocar em evidência. Então, o C fica onde? Aqui. Aí ficou o quê? Nesse aqui vai ficar o quê? 1 mais I elevado a N menos 1. Só tem um detalhe. Entendeu? Aqui no lado C ficou apenas 1. Tá. Aí eu já ia me equivocando se eu não provo para você como é que é assim. Tá. Essa regra aqui só é utilizada em concursos federais, tá? Geralmente não se utiliza. E você vai aprender comigo ao longo do curso que dificilmente a gente vai usar a fórmula. Olha isso. Você poderá agora resolver a questão usando essa fórmula aí que você colocou agora. A fórmula te dá direto o montante. Então, usando a fórmula, como é que vai ficar? O montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período. Aos períodos. Período total. Então, quem é o capital? O capital é 1000. 1000 que multiplica 1 mais a taxa, eu sempre coloco aqui já transformado. Aqui não é 10%? Olha só, 10% é a mesma coisa, 10 dividido para 100. Ou seja, dividir qualquer número por 100 é 2 escadas para a esquerda. Tranquilo? Então ficou 1000 que multiplica quanto? Isso aqui, ó, 1,1 elevado ao cubo. Entenda você, 1,1 elevado ao cubo, eu também posso fazer aqui separado. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Posso? Esses dois aqui, 11 vezes 11, tem um macete. Qual é o macete? 1 e 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Aqui não tem uma casa e uma casa? Duas casas. Ficou 1,21. 1,21 vezes quanto? 1,1. De novo o macete. Ó. O 1 fica aqui e o 1 fica aqui. Quer dizer, eu abri, não foi? Qual vai somar? Quanto é que é 2 mais 1? 3. Quanto é 1 mais 2? 3. Quantas casas, Ronilson? 2 mais 1. Ficou 3 casas para a esquerda. Então, aí ficou 1000 que multiplica quanto? 1,33. Você está percebendo? Ao multiplicar por 1000, 3 casas para a direita. Vai ficar quanto? 1331. Quer dizer, usando a fórmula, foi muito mais trabalhoso, não foi? Quer dizer, essa aqui é a aula introdutória de juros compostos, tá bom? Assista o próximo encontro. Muito obrigado.